Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua rádio Umbandeiros. Contatos pelo e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com e também pelo nosso fórum oficial, no endereço umbandeiros.forumeiros.com. Cadastre-se e participe para divulgar cada vez mais a nossa religião. Também contatos pelo nosso perfil no Orkut e no Facebook. No Orkut você procura por Rádio Umbandeiros e no Facebook Umbandeiros Umbanda. Quer anunciar gratuitamente na Rádio Umbandeiros? Divulgar sua casa, seu terreiro? Mande um e-mail então para o endereço da rádio umbandeiros@hotmail.com e quinzenalmente aos domingos na Rádio Umbandeiro anunciaremos o seu terreiro gratuitamente. Umbandeiros, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. A sua banda, você defuma sua banda pequenina, defuma Jesus. O que é uma oferenda? A oferenda na Umbanda Sagrada. Bom, lendo outro dia o perfil de um amigo na página no Facebook, deparei-me com uma questão importante, que é uma pergunta que a maioria dos leigos hão de fazer, né? E de maneira correta. Esse meu amigo, uma pessoa bem esclarecida e de um nível intelectual muito grande, questionou o seguinte: se as divindades absorvem a energia etérea das oferendas e não levam nada material, é permitido também aos devotos limpar as praias? Logicamente que esse meu amigo referia-se às oferendas na manhã seguinte das oferendas feitas nesse 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, né? E deparamos com algumas situações que, na grande realidade, torna-se revoltante, né? Não só para aquelas pessoas que não fazem parte de nossa religião, né, ou das nossas crenças, mas também a nós, filhos de fé, primordial de zelar pela natureza. A natureza é essa que nos traz o axé, né, e a força da energia telúrica do orixá. E eu, como sacerdote de Umbanda, e mesmo como umbandista, eu sinto-me na obrigação de falar um pouco sobre essas oferendas, né? E também alertar aos irmãos que garrafas e outros materiais não degradáveis não são recebidos pelas divindades, né? O povo do axé precisa ter um pouco de noção, né, quanto aos princípios de educação e respeito, não só para com a natureza, as entidades, mas para com nossos irmãos, né, as pessoas que convivem nesse plano conosco. Bom, vamos falar um pouco então o que são as oferendas, né? A oferenda, ela não é simplesmente a compra de ingredientes ou uma receita de bolo, né? Ela trata-se de algo muito mais complexo e importante, muito mais importante do que isso. E ao preparar uma oferenda, você está manipulando basicamente duas energias distintas, né? Que são as vibrações do orixá, que essa nós vamos obter, no caso, através desses ingredientes, ou entre aspas, dessa receita que vamos seguir, e a sua energia, né? Ou seja, a oferenda, além de conter energias e ingredientes, também deve ser impregnada com a nossa própria energia, né? Uma coisa assim, algo que eu nunca vou esquecer no princípio do meu aprendizado na Umbanda, foi onde Pai Pedro de Xangô, ele dizia que o simples ato de pegar uma vela na mão, de tocar aquela vela, de acender aquela vela com fé,
isso já estava impregnado de nossa energia, né? Isso tinha um axé muito forte, né? E às vezes, e ele sempre insistia que muitas vezes e quase 100% dos casos, a energia daquilo que pensamos, da nossa vontade, é maior do que qualquer oferenda, né? A nossa energia depositada naquilo que fazemos é muito importante, né? Então eu lembro sempre das histórias, dos ensinamentos em que Pai Pedro sempre se propõe a dar para os seus filhos, né? Naquela amigável roda, onde todos os filhos sempre sentam ao redor do pai para aprender um pouquinho, né? E o Pai Pedro sempre enfatizou essa questão da energia. Então, voltando a essa questão da energia, a gente precisa lembrar então que não basta apenas a oferenda os ingredientes, mas sim a nossa energia. Na verdade, então, gente, a oferenda ela começa no momento em que você sai para comprar os ingredientes. Ao pegar nas suas mãos qualquer objeto, você já começa a impregná-lo com a sua própria energia, né? Considerando que você deseja o melhor resultado possível para sua oferenda, é muito importante que desde o primeiro momento, quando você sai de casa para comprar os ingredientes, você esteja calmo, esteja de bem, esteja concentrado no seu objetivo. Não vai adiantar você sair revoltado de casa ou voltar com o ingrediente debaixo do seu braço, recordando uma ofensa que recebeu ou envolto de uma nuvem de negatividade, né? Absorvendo apenas coisas ruins, né? A oferenda significa, no caso, um campo magnético onde o orixá e o guia e os guias espirituais irão absorver a energia presente na oferenda. Ou seja, para abrir uma oferenda não basta a quantidade, mas sim a qualidade e muitas vezes simples, né? Até posso dizer que você está objetivando naquela oferenda. E se você tiver mesmo energia e dedicação naquilo que você está fazendo, pode ter certeza que você vai ter um objetivo energético gigantesco, né? A mesma regra, então, sobre as energias é válida para o momento em que você estiver montando a sua oferenda. Começa, no caso, depois de tomar o seu banho de limpeza, sua energização com suas ervas, as ervas do seu orixá. Você esvazia a sua mente de todos os pensamentos que não são relevantes à oferenda e principalmente os negativos. Manipule todos os ingredientes com amor, com carinho e principalmente com a sua vontade. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente sobre os ensinamentos que Pai Pedro de Xangô sempre nos deu. Manipule, pegue na mão aqueles elementos e coloque a sua carga positiva, o seu pensamento, as suas ofertas também para o orixá, para as entidades ali naquele momento. Você faz os seus pedidos pronunciando as palavras e não apenas mentalmente. O som é a materialização do pensamento, gente. Então é necessário que você converse naquele momento da oferenda, né? Você tem que ter fé. Quanto maior for a sua parcela de energia direcionada à oferenda, através de sua vontade, maior será o resultado da oferenda. A oferenda ela tem um mecanismo básico, né? Que para ela se transformar e chegar ao seu objetivo, inicia sempre na sua vontade, no pensamento e nos desejos, onde ela será projetada sobre os elementos materiais. Ali, elas são dinamizadas e excitam os elementos etéreos, né? Estes se transformam, onde abalam o plano astral com a sua matéria e emitem energias transformadoras, que são as ações astroetéricas, até chegar no seu objetivo. Por isso, toda essa concentração é importante e primordial. Bom, também a gente precisa também conversar sobre a forma de como fazer tudo corretamente, né? Como alguém pode esperar algo, né, salutar, se projete uma oferenda, né, uma entrega, se ela for feita numa via de fluxo intenso
de pedestres, de veículos automotores. Se já não bastasse o campo magnético de todas as ordens influenciando nessa oferenda, temos poluição dos veículos. Mais grave ainda, no caso, são às vezes as rodas passando sobre a nossa oferenda, reduzindo a nossa oferenda em amontoados de lixo, né? Sem vibração, com uma vibração negativa, inclusive. Tanto para os transeuntes quanto para os filhos de fé sem noção, acarretará um karma energético para si, pois mexeu com energias livres na natureza, que se ligaram com o campo fluídico magnético e também se dispensaram nos pedestres que perto da entrega da oferenda passaram. Ou seja, uma via de muito fluxo, né, manipulação magnética grande, aquele campo influenciado pelo meio, não é o local ideal para uma oferenda, né? Por isso, eu acredito assim, a gente tem que ver como é delicado mexer com essas forças da natureza, que recebem, no caso, um impulso que nós damos, né? Nós não somos mais crianças no que tange a realidade espiritual, né? Isso é uma realidade, acredito, a todos os irmãos, né? Dentro dos mais variados níveis de espiritualidade ou do espiritismo no modo geral, pois temos livros de vários autores sérios que explicam como fazer, como proceder, em coisas que desconhecíamos, e estamos em pleno século XXI, gente, né? Os nossos babalorixás, os nossos sacerdotes de Umbanda, onde já não se comporta mais esse tipo de ação, né? Parece que são crianças agindo, perdidas no jardim da infância, perdidas, realmente perdidas. Eu não sei nem a palavra correta para usar, mas com as facilidades no mundo hoje que nós temos de estudar, se queremos um futuro melhor para nós e para a humanidade terrena, a gente precisa adotar algumas posturas melhores, né? Não precisamos dar esse tipo de exemplo. Como eu citei no início, né, do texto, lá no programa, como é que pode o irmão achar que uma garrafa de champanhe ou então um prato, um copo de vidro vai ser entregue para Iemanjá numa praia? A Iemanjá não vai receber aquele fluido, o Exu lá na praia não vai receber, as entidades de beira-mar não vão receber esse fluido material, né? Isso não é axé, gente. Está na hora do povo de axé acordar, né? E aprender que existem alguns limitantes, né? Seja onde você for despachar as suas oferendas, procure a natureza, um local mais calmo, né? Mais tranquilo. Sinta a vibração. Ora, você é médium, na sua casa não tem um médium mais sensível que possa dizer, aqui é o local exato. Ou então consulte as entidades, gente, né? Tá na hora da gente começar a acordar, né, e ver que o mundo cresceu, aumentou. E a gente precisa ser respeitado, mas para respeitar, meu irmão, para respeitar é preciso se dar o respeito, devido respeito, tá bom? Então assim, é triste, tá? É triste ver que a gente chega, depois de uma festa linda como tivemos no final de semana de Iemanjá, as pessoas reclamando da forma que nos portamos. Logicamente, né, que não podemos generalizar, mas é uma questão intuitiva, né, uma questão de respeito, é ambiente, é natureza, né, onde nós buscamos o axé. Então precisamos cuidar desse axé, da natureza. Então assim, só para lembrar, então, vamos reforçar. A oferenda, né, seja ela ditada por uma entidade, né, incorporada ao médium, ou mesmo intuitiva, de respeitabilidade, no caso desse médium, ela deve ser respeitada e entregue sem que haja máculas. A gente tem que ter respeito do início ao fim da oferenda. Ao preparar uma oferenda, então, a gente precisa lembrar que ela começa a concentração lá no processo, lá no início, começa o processo magístico de manipulação das energias livres que poderá influenciar no objetivo final. Importante, gente, vamos de novo, ao fazer uma entrega de oferenda, a gente tem que procurar lugares ermos, ou seja, desertos,
sem pessoas que possam influenciar no campo magnético espiritual de forma negativa, e nem ser influenciada por sua oferenda, pois qualquer influência de ordem negativa em nossos semelhantes, nós teremos que pagar através da lei do karma, gente. Isso é a lei do retorno. Eu acho que está bem implícito para todo umbandista, para todo candomblecista, pessoal de nação também, que existe a lei de retorno, né? Então a gente tem que ter cuidado na natureza, tem que saber cuidar da natureza que nos cerca. Nós podemos ser os causadores de desastres, de incêndios, de cortes decorrentes a vidros, de poluição dos mananciais, dos hídricos, etc, né? Bom, existe também algo assim que é um pouco relativo, que normalmente após 7 dias, com raras exceções, no caso, tendo, se for orientado pelas entidades, algumas oferendas não podem ser levantadas. A gente não pode voltar ao lugar para levantar essas oferendas, mas na grande maioria sim, nós devemos voltar e limpar o local onde fizemos essa oferenda. A gente precisa lembrar que nada material supera o mental, e a força da nossa mente não é só na ritualística. A gente não pode ser escravo daquela oferenda, usá-la como amuleto, né? A gente precisa usar essa oferenda como um veículo catalisador da nossa positividade nas nossas energias, né? Então, a gente precisa proteger a natureza. Enfim, para hoje, né, seria isso, essa questão das oferendas, pois realmente me causou uma grande revolta o que eu vi no litoral gaúcho e em parte do litoral catarinense, o jeito que deixaram algumas praias, né? Está na hora de nós, umbandistas, simpatizantes ou praticantes das religiões afro, termos um pouco mais de respeito com as religiões, com a natureza, com o meio ambiente e mais, com os nossos irmãos, né? Principalmente com os nossos irmãos, porque vivemos em um mundo em que precisamos ser parceiros, amigos, né? Trabalharmos juntos para evoluir como pessoas e como espírito, né? Espero que esteja ficado claro para todos aí essa questão das oferendas, e peço que, se você quiser dar sua contribuição para o programa Umbandeiros, envie seu e-mail para radioumbandeiros@gmail.com ou umbandeiros@hotmail.com. Visite também a nossa página em umbandeiros.rg10.net. Umbandeiros, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. O meu axé para todos, meu saravá para quem é de Saravá, o meu agô para quem é de Agô, e uma boa noite, e voltamos num próximo programa falando sobre outros assuntos. Eu sou Maurício Diogo. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua rádio Umbandeiros. Contatos pelo e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com e também pelo nosso fórum oficial, no endereço umbandeiros.forumeiros.com. Cadastre-se e participe para divulgar cada vez mais a nossa religião. Também contatos pelo nosso perfil no Orkut e no Facebook. No Orkut você procura por Rádio Umbandeiros e no Facebook Umbandeiros Umbanda. Quer anunciar gratuitamente na Rádio Umbandeiros? Divulgar sua casa, seu terreiro? Mande um e-mail então para o endereço da rádio umbandeiros@hotmail.com e quinzenalmente aos domingos na Rádio Umbandeiro anunciaremos o seu terreiro gratuitamente. Umbandeiros, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes.